Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. À medida que nos aproximamos do fim do ano litúrgico, a Igreja convida-nos a meditar sobre os últimos tempos da história, ou nas palavras da Escritura, sobre o dia do Senhor. A profecia de Malaquias diz-nos: há de vir o dia do Senhor ardente como uma fornalha, e serão como a palha todos os soberbos e malfeitores. O dia que há de vir os abraçará, diz o Senhor do Universo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo nos seus raios a salvação. No regresso glorioso de Cristo, o dia do Senhor será um dia de julgamento, mas não no sentido em que o entendemos como um tribunal. Nesse dia, Deus revelará a verdade sobre as nossas vidas e a verdade sobre a história do mundo. Ele revelará o que habita no coração dos homens e mostrará quão fiéis ou infiéis as pessoas têm sido aos mandamentos de Deus, quer percebida na sua consciência, quer percebida através do anúncio e proclamação do Evangelho. Ele iluminará a forma como acolhemos, escutamos e seguimos a palavra do Senhor. Sempre que se fala desse dia da vinda do Senhor, uma pergunta parece assombrar e preocupar muita gente: quando virá esse dia? Mas ninguém sabe o dia e a hora da sua própria morte, e muito menos sabemos a data do fim da história e do regresso do Senhor. Lendo o Novo Testamento, fica a convicção de que a primeira geração de cristãos esperava a vinda iminente de Cristo. Certamente não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, diz o Evangelho de São Lucas 21:32. Cristo não procura responder à pergunta do dia e da hora, mas preparar os seus discípulos para viverem esse período, cuja duração desconhecem, que se estende entre a sua ascensão e o seu regresso no fim dos tempos. Como devemos viver enquanto esperamos? Como aguardamos o dia da nossa morte? O que fazemos? Permanecemos ociosos sem nos ocuparmos com nada? Ou procuramos agir? No Evangelho, Jesus anuncia a chegada dos tempos difíceis, da destruição do Templo de Jerusalém. Depois, um mundo de guerra e de caos, de catástrofes naturais, fomes e perseguições. Em última análise, é o mundo de todos os tempos. O nosso mundo. Cristo está sempre presente. Os cristãos a quem o apóstolo Paulo se dirigiu tinham enormes expectativas para o dia do Senhor. Isolados num mundo adverso, esperavam por este dia e que chegasse em breve. Paulo refere-se às pessoas que vivem passivamente à custa da comunidade cristã como consumidores, enquanto ele, Paulo, nunca quis ser um fardo para as comunidades, trabalhando com as suas próprias mãos para ganhar a vida. São Lucas, na passagem do Evangelho que acabamos de escutamos, reúne diversas considerações, algumas das quais dirigidas aos primeiros cristãos que foram vítimas da perseguição no Império Romano da época. Deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E mais adiante, sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome. São Lucas mostra-nos aqui que Jesus sabe que a sua mensagem provocará oposição,
a começar pelos seus concidadãos que exigirão a sua morte. Ele está consciente da revolução, por assim dizer, que está a provocar no comportamento e na forma como as pessoas vivem a aliança de Deus com o seu povo, que ele proclama nas bem-aventuranças. Ninguém está excluído deste movimento de amor, do qual ele será o extraordinário exemplo através da sua morte na cruz. Jesus quer que os seus discípulos não se envergonhem de quem são e que perseverem nas provações e dificuldades de proclamar a boa nova que ele traz ao mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, este é o tempo em que somos chamados a testemunhar com nossa vida o dom da fé em Jesus. É também o tempo em que somos convidados a sermos discípulos missionários, a nos abrirmos à presença daquele que seguimos com perseverança. Sereis odiados por todos por minha causa, mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas, como diz o final da leitura do Evangelho deste domingo. Peçamos ao Senhor que nos torne receptivos à presença do seu Espírito, que nos guia pelos caminhos da nossa vida e pelos da vida da Igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.